Fala, Galo Flix! Sexta-feira é dia da gente fazer um programinha legal. Um programinha onde a gente reúne pessoas que passaram e passam pela vida do Clube Atlético Mineiro para a gente falar de histórias, de causos, de coisas que estão acontecendo, que já aconteceram ou que podem acontecer. Hoje, vocês estão vendo na capa aí do Fala Galo Flix que é ele, cara, o grande Procopão, treinador do Atlético, o segundo treinador que mais treinou o Galo. E aí a gente vai falar também de treinador, a gente vai falar sobre o Galo, a gente vai falar sobre essa rivalidade que está existindo aí nesse momento, sendo revigorada de Atlético e Flamengo. O que será que o Procópio pensa do Atlético? O Atlético corre riscos de perder essa taça? Vamos conversar com ele. Mas, antes disso, vamos rodar a vinheta do Fala Galo Flix, que hoje é sexta-feira. Então tá, ele é de lá de Salinas, jogou em todo mundo, sempre passou e foi respeitado por onde andou. Isso é para poucos. Jogou no Atlético, no Cruzeiro, no América, no Palmeiras, no Fluminense, treinou grandes equipes. Se eu falar o currículo dele aqui, a gente não faz entrevista. Procópio, muito obrigado. Um prazer imenso te receber aqui no Fala Galo para a gente bater uma prosa legal. Tudo bem? Tudo bem, alegria, um prazer muito grande falar com vocês, principalmente sobre o Clube Atlético Mineiro. Ó, Procópio. Clube que eu comecei com 13 anos de idade. Eu, com 13 anos, joguei no infantil do Atlético. Pois é, o Procópio tem uma história muito legal, Vila de Salinas, né? Teve uma perda, né? E aí se reconstruiu várias vezes na história. O Procópio resiliência é o nome do Procópio, se reconstruiu também na carreira depois de ter uma lesão grave. E esse Procópio que aproveitou o tempo para poder estudar, se formar, é formado como professor de educação física, e nesse período de lesão ele estudou, formou, depois formou em direito. É um acadêmico por natureza. Procópio, é muito bom a gente poder compartilhar conhecimento e aprender, né? Porque aqui, no meu caso, eu estou aprendendo. Queria te falar o seguinte: tem jeito desse Galo não ganhar esse Campeonato Brasileiro, Procópio? Olha, felizmente, chegamos num ponto, o Atlético chegou num ponto em que realmente fica muito difícil fazer coisa como já fizeram anteriormente. Acho que o som saiu, Procópio. Acho que o som aí saiu do lugar. Em 80, de uma situação terrível, onde nos tiraram o título de maneira covarde. Da vez não. Eu estou te ouvindo, pode prosseguir, eu estou te ouvindo. Você está mutado, Procópio. Voltou. O seu microfone tá fechado, Procópio. O seu microfone está fechado. Enquanto o Procópio está ali, vou fazer o seguinte: vocês estão aqui com a gente, estão vendo aí esse programinha. O Procópio está mutado lá, ele só tem que apertar o botão do desmute aí, Procópio. Você está silenciado. Agora voltou. Tá bom, então tá bom. Você estava falando eu te perguntei sobre a questão do campeonato, se tem como o Atlético não ganhar. Aí você começou a falar sobre o futebol em si e a gente se perdeu. Olha, graças a Deus, felizmente o atleta está numa situação muito boa, tranquila, jogando bem, né? Então, não há por que temer. Temos que respeitar os adversários que faltam, mas agora é preparar a festa, porque depois de longo e tenebroso inverno, nós
Atlético voltará a colocar a faixa de campeão brasileiro. Procopio, mas assim, o torcedor do Atlético que é tão traumatizado, que já viu tanta coisa, que já foi, né, já sofreu com Aragãos, Wrights e Deacide etc. Aragão, Romualdo Arpe Filho. Pois é. Ele não tem direito de estar um pouco mais ansioso, com medo de acontecer alguma coisa diferente? Você acha? Eu queria te perguntar uma coisa seguinte. No futebol, muita gente fala, isso é teoria da conspiração. Existe mesmo esse negócio, Procopio, de ser prejudicado, de ter um viés na... Você acha que isso ainda é possível no futebol hoje? Ter uma armação? Você acha que isso é possível? Como? Eu já vi e já sofri 3 vezes esse tipo de situação. Então, que é possível, é. Mas uma coisa que me deixa mais tranquilo é que o Atlético agora está mais vigilante, está mais atento. O presidente atual, eu conheci como diretor na minha época. Então, é um homem experiente, é um homem sábio, e ele sabe que tem que tomar todas as medidas necessárias para que a equipe continue nesse mesmo diapasão, nesse mesmo ritmo, porque não tem como tirar o título do Atlético. E, aliás, é bom que se diga, com muita justiça, né? Porque é o melhor time, é o que vem jogando melhor, é o que vem desempenhando as funções a contento. Ô, Procopio, mas aí eu queria te fazer uma pergunta, então. Você está falando que o Atlético apresenta o melhor futebol, mas para muita gente, o Atlético é pragmático, o Atlético apresenta um futebol para alguns sem graça. Isso é dor de cotovelo de algumas pessoas, ou é não querer reconhecer para não dar o braço a torcer, Procopio? Eu acho que é não querer reconhecer, porque o Atlético ele joga, a partidas que eu tenho visto, né? Ele joga para ganhar, joga com atenção, com determinação, com técnica, jogadores famosos, mas lutando, porque a camisa do Atlético ela pede luta, raça, vontade. Além de ser craque, como eles são, eles estão honrando a camisa. Você que já viu tanto jogador bom, quem no Atlético hoje que se destaca para você? Quem é aquele jogador assim que você fala assim, que a torcida às vezes não vê que é tão importante, mas que você fala assim, poxa vida, isso no meu time aqui, na minha época aqui, esse jogador aqui, ele faz a diferença, carrega o piano e ninguém percebe. Tem isso? Olha, outros times do Atlético de outrora, inclusive que eu dirigi, alguns jogadores se sobressaíam, todo mundo sabia, todo mundo sabia de cor quais os jogadores mais importantes. Hoje, eu tenho que parabenizar o Atlético, porque tem dias que o Hulk não é o mesmo de outros jogos, mas o outro jogador, outra posição, ele desempenha suas funções de melhor qualidade. Então, o Atlético hoje é um time muito homogêneo, um time que luta e joga. Isso é que é fundamental. Futebol não basta só julgar, é preciso. Inclusive, o próprio hino do Atlético diz isso, né? Nós temos que lutar, lutar e lutar. O Atlético faz isso e joga. Isso é que é fundamental. Eu lembro que no início do ano, você fez uma postagem, acho que eu postei uma coisa e o senhor foi lá e escreveu assim, Betinho, e aí agora? Mas eu quero saber quem é que vai carregar o piano nesse time para marcar. Você acha que o Alan ele surpreendeu?
você enxergava que ele ia fazer essa proteção da defesa? A defesa do Atlético hoje, Procopio, tomou pouquíssimos gols, foram 39 gols na temporada toda. Por isso, porque, na minha opinião, é o time, o modo de jogar, e cada um hoje conhece melhor o companheiro, ajuda da melhor maneira, se posiciona de uma maneira bem diferente de antigamente. Então, o resultado disso tudo, dessa vontade, dessa técnica, dessa maneira de jogar, é vitória. Entendi. A gente fez um documentário, né, que foi feito ali, dia de jogo, foi bem legal. E o Procopio falou de um negócio legal, que foi ele falando dessas modificações técnicas e táticas. E ele aproveitou um atleta, ele não vai lembrar agora, mas ele vai ver o vídeo, ele vai lembrar que ele fez também uma alternância técnica de um atleta que rendeu muito e ajudou o Galo. Para quem não sabe, o Procopão é campeão do primeiro título internacional do Atlético, a Conmebol de 92. Vamos ver esse vídeo lá, gravado lá na Independência. E eu cheguei no Atlético e fiz algumas mudanças, né? Por exemplo, o Ailton. O Ailton era um lateral esquerdo que eu cheguei e perguntei, eu via características diferentes. Perguntei para o Éder um dia, Éder, esse rapazinho aí, não, ele joga na meia, joga na frente, e puseram ele na lateral esquerda. Então eu conversei com o Ailton, botei ele para jogar de centroavante, o Atlético não tinha centroavante, e o Ailton foi tão bem na Conmebol, artilheiro, que foi vendido para o São Paulo e para o Benfica. Né? E outros jogadores que nós chegamos no Atlético e mudamos, né? E fomos ao Paraguai. Ganhamos aqui o jogo aqui e fomos ao Paraguai para enfrentar o Olímpia. E uma das coisas mais bárbaras que eu vi na minha vida é que nós fomos treinar. Fomos um dia antes, fomos treinar à tarde no campo e tinha 20 mil pessoas dentro do campo. Ou 10 mil pessoas, uma coisa assim, né? Jogando pedra nos jogadores. Então, correndo para o meio do campo, para as pedras não atingirem ninguém, né? E chamamos a polícia e saímos. Fomos embora, não podíamos treinar. Fomos para o jogo. Olha, foi uma das partidas mais impressionantes que eu vi. O Atlético suportou bem, né, a pressão, o juiz. Uma das melhores arbitragens que eu vi na minha vida. Um uruguaio, com essa pressão toda, e esse uruguaio apitou o jogo de uma maneira que me deixou muito orgulhoso da vitória do Atlético. E a coisa interessante é que do outro lado, o treinador era o meu querido amigo, saudoso amigo, Roberto Perfumo, com quem eu fiz zaga no Cruzeiro quando eu voltei da contusão. Então, o Atlético ganhou esse. Um pedacinho aí, um trecho aí dessa passagem que foi interessante, né, Procopio? Você falou aí do Ailton, você falou da dificuldade para ganhar aquela Conmebol, o Galo não estava financeiramente tão bem como tudo prevê que o Atlético agora vai estar numa fase de estrutura melhor, né? Não era fácil não, né, Procopio? Betinho, você podia repetir para mim, porque eu não ouvi agora direito. Tá. Eu te falei que você viveu um momento ali de ganhar uma Conmebol numa época que o Atlético não estava bem financeiramente, não tinha muitos apoios, e aí você ainda descobriu o Ailton, que jogava na lateral, e colocou ele para jogar no ataque.
Sim, Betinho, eu entendi bem agora. Realmente, nós disputamos uma Conmebol bem difícil, né? Você sabe que os jogos, naquele tempo, fora de Belo Horizonte, fora do Brasil, não havia televisão focalizando o jogo todo, não havia câmera de vídeo, não havia nada disso, e era ao Deus dará. Mas, felizmente, nós tivemos um árbitro uruguaio que apitou a partida de uma maneira sensacional. Então, o Atlético fez o placar aqui em Belo Horizonte, né? E você estava dizendo aí tinham jogadores feitos na própria base, né? Jogadores que nós utilizamos lá, como o Ailton, né? Que era lateral esquerdo e se tornou centroavante famoso, porque foi vendido para o Benfica e foi artilheiro da Conmebol, né? E nos ajudou muito. Então, isso é próprio do Clube Atlético Mineiro. É um clube que dá chance, que dá oportunidade a que os jogadores desenvolvam o seu melhor futebol e possam se consagrar. Isso aconteceu com a Ailton e com vários outros jogadores que foram vendidos e ficaram famosos. Entendi. Ô Procópio, olha só, você é o segundo treinador que mais comandou o Galo. E aí, agora, tem o Cuca chegando aí e beirando aí chance de ganhar. A chance dele de ganhar pelo menos um título importante é muito boa. Já está na final da Copa do Brasil e o brasileiro está perto, né? Podemos dizer que está perto, não ganhou ainda. Você acha que o Cuca pode superar você e Tele Santana como melhor técnico da história do Atlético, Procópio? Olha, eu torço para que isso aconteça, porque ele ganhando, o Atlético Mineiro é campeão brasileiro depois de 50 anos, não é isso? Isso, Então, vai. nós estamos torcendo não só pelo Cuca, mas por todos. Eu já disse aqui, eu sou amigo do presidente, amigo de todos lá, os auxiliares técnicos. Éder Aleixo foi meu atleta, né? Trabalha no Atlético ainda, né? Os funcionários, e a gente está sempre torcendo, não só pelo clube, mas pelos amigos. E tomara que o Atlético saia dessa fila Entendi. longa. Procópio. Ele deveria ter sido campeão há mais tempo, principalmente em 80, que foi uma coisa absurda, a coisa mais absurda que eu já vi dentro do futebol. Conta pra gente desse negócio de 80. Por que foi tão absurdo assim, Procópio? Porque eu nasci em 82, eu vi os vídeos, inclusive a gente teve o filme agora que está em cartaz, que é o Lutar, Lutar e Lutar, que está passando. Aí mostra o impedimento que é dado, que é absurdo. Olha, até Mostra. hoje é fácil eu responder isso, porque antigamente, quando a gente falava isso, na época que eu falei, eu fui processado. Não Foi é? processado, Procópio? Fui processado pelo José Assis Aragão. Foi O no que Rio você de fez com Janeiro. o que você fez com ele? Você chamou ele de pouca coisa, né? Não, eu falei a verdade, o que tinha acontecido. E, na época, felizmente, eu estava estudando Direito na Faculdade Milton Campos. Não é? Eu já era o segundo ano meu na Faculdade Milton Campos. Já dirigi no Atlético, porque eu estive no Atlético desde 78. Não é? Então, um dia eu fui processado, né? Porque eu falei que fomos roubados, falei no vestiário, né? Falei no campo, para o juiz, falei. E hoje passa vídeos aí, você deve ter visto já várias vezes, porque eu recebo do meu celular quase sempre lances daquele jogo e que me dá, eu fico arrepiado até hoje, como é que pode?
um ser humano, um homem que se diz ser juiz de futebol, fazer o que aquele cara fez. Então, ele me processou e esse meu professor de Direito, doutor Décio Fulgêncio, famoso aqui em Belo Horizonte, né? Na aula, ele perguntou para mim, você quer que eu te defenda? Eu falei, lógico, vou só falar com o nosso presidente, o grande, saudoso Elias Calil. Ó, tem até coisa dele aqui para a gente falar. Vai lá. No dia seguinte, eu fui no Atlético, né, de manhã, eu estudava à noite, porque eu trabalhava durante o dia e a aula à noite. Fui lá, o seu Calil, não, estou à disposição, o que ele precisar. Então, fomos ao Rio de Janeiro. Fomos ao Rio de Janeiro e no avião ele me disse, olha, o juiz vai te perguntar se você chamou o juiz de ladrão. Você vai dizer que sim. Que roubou e roubou escandalosamente. Então, lá na hora do julgamento, né, o juiz me interrogou e uma das perguntas dele foi essa, se eu tinha dito. Eu falei sim. E confirmo hoje também que houve má-fé da parte do José Assis Aragão e dos auxiliares, que nos 2 jogos foram os mesmos, né? Aqui em Belo Horizonte, apitou Romualdo e Carlos Rosa Martins na bandeira, Zé Assis Aragão na outra, e lá no Rio, Zé Assis Aragão de juiz, e Romualdo e o outro árbitro gaúcho na bandeira. Então, todo mundo ficou surpreso no julgamento, né, lá no Rio de Janeiro. Aí o meu advogado, né, brilhante, o doutor Décio Fulgêncio, né, brilhante, ele falou quase 1 hora e meia, dizendo que era jurisprudência formada, que eu não chamei a imprensa, eu não chamei nenhum órgão de televisão, ou de jornal, ou de rádio, para falar. Eu falei no vestiário. O que eu já tinha dito no campo, e repeti no vestiário. E fui mostrado o vídeo, né? Fui absolvido na hora. Na hora. Então, foi um dos maiores absurdos que eu vi na minha vida. Até hoje eu me arrepio, porque amigos me mandam vídeos. O celular hoje é muito uma coisa espetacular. E você deve ter visto esse vídeo desse jogo contra o Flamengo. Até hoje eu me arrepio e me dá vontade de chorar, porque é um absurdo. Eu teria que ter dado um soco nele, eu entrado lá e arrebentado com ele, porque era uma coisa absurda. Então, o Atlético está buscando, há 50 anos, esse título. Um dos motivos foi esse, claros. Então, eu estou muito feliz, muito alegre, porque eu tive o prazer, a honra de julgar e treinar o Clube Atlético Mineiro, julgar e treinar o Cruzeiro Esporte Clube e treinar o Clube Eu América. Então, eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque eu tive o privilégio de passar pelos 3 clubes, assim como em São Paulo, né? Ontem eu fui homenageado, eu e outros jogadores, lá no Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Da primeira academia do Palmeiras, de Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Procópio Ferrari, Dudu e Ademir, Julinho, Tupã, Servilha e Rinaldo. Infelizmente, a grande maioria já está lá no outro time, no time de Jesus. Mas eles homenagearam também a segunda academia,
E foi muito bom participar daquele evento lá. E ainda que em São Você jogou Paulo, lá em 65, 66, né? 65 e 66, isso mesmo. De lá eu vim para o Atlético, Clube Atlético Mineiro. Então, E um pouco antes tinha sido bicampeão com o Galo em 62 e 63, né? teve a seleção mineira que foi campeã do Brasil também, e que Você foi o a primeiro maioria mineiro. era jogador do Atlético, né? Marcial, William e Procópio, né? E Luiz Carlos. Eram 4 jogadores titulares, né? O América também apresentava, e o Cruzeiro 3. Então, nós tivemos foi onde Minas Gerais despontou claramente para o Brasil, né? Porque foi depois do Mineirão, aí a coisa pegou mesmo. Entendi. Procopio, você enxerga que o Atlético hoje está bem administrado, que você falou sobre o Sérgio Coelho, que você considera uma pessoa muito preparada. Você teve também uma relação com o presidente do Atlético, que foi o Elias Calil, e tem uma Sim, passagem bem legal. Eu vou até. sim, Aqui, ó, tô com esse livro aqui, ó. isso mesmo. Esse livro é do Rodrigo Capello, recém-lançado, Futebol Como Ele É. E ele fala dos clubes do Brasil. Numa das passagens, ele entrevista o Alexandre Calil, que hoje é prefeito da cidade, mas o Calil fala de uma passagem do pai dele com o Procópio. E um trechinho aqui é que o Atlético estava fazendo uma excursão em 84 lá, né, em Amsterdã, né, na Holanda, e ia fazer uma final nessas excursões que o Atlético sempre fazia e ganhava um dinheiro bom. E aí teve um Contra o episódio. Ajax. Isso, contra o Ajax, a final. E teve um episódio lá que você teve que contar, você teve uma autonomia, tomou uma decisão, mas essa decisão não agradou a alguns, e aí essa decisão foi parar também no colo do presidente. E o presidente bateu o pé e ficou com você, porque essa decisão tinha um envolvimento de Homem 3. correto, na minha modesta opinião, eu tive vários presidentes do Atlético, né? Todos muito bons, né? Uhum. Dr. Fábio Fonseca, um homem, o maior atleticano que eu conheci na minha vida, né? Valmir Pereira, um presidente fantástico, né? Mas o senhor Elias Calil foi o homem que deu a dimensão que o Atlético merecia e precisava. O senhor Elias, o Atlético parou de ir para hotéis de terceira categoria, andar de ônibus. Era o Atlético aquela dimensão que o Atlético sempre merecia. E nesse episódio de Amsterdã, por sorte de Procópio Cardoso Neto, então técnico do Atlético, o nosso presidente estava presente, né? E eu tive que tomar uma atitude que para muitas pessoas foi forte, não se deve fazer isso, mas eu sempre encarei o futebol de uma maneira diferente de muita gente. O técnico de futebol, ele se equipara a mais 2 categorias: o professor e o pai. Técnico, professor e pai, eles têm a mesma função. Então, eu, como técnico, eu não poderia permitir o que tinha acontecido. 3 jogadores, nós ganhamos olha bem, na minha modesta opinião, esse torneio de Amsterdã é o maior título que o Atlético já conseguiu até hoje. Por quê? Pelo nível dos adversários. O Ajax
de Van Basten e etc. O Fanhor de Gullit e etc. Exatamente. A seleção holandesa. E a seleção da Romênia. Então, o Atlético, ele bateu os dois. Ele bateu o Fanhor no primeiro jogo e o Ajax bateu a seleção da Romênia. E fomos para a final contra o Ajax, de Van Basten e etc, etc. Então, o jogo foi na terça-feira e na quinta-feira era a decisão, né? Então, na quarta-feira, os jogadores, na hora do almoço, me pediram se podiam sair um pouquinho. Eu estou contando essa história porque muita gente conta esse fato de maneira distorcida. Então, os jogadores, através de João Leite... Eram 3, né? Que... Mas no almoço, João Leite, mais alguns, Chicão, a turma, tá, vieram falar comigo. Se... não sei se Chicão estava, mas João Leite foi um dos líderes, sabe? Se poderiam sair depois do almoço para fazer umas compras ali perto do hotel, porque nós iríamos viajar logo após o jogo à noite. Eu falei, sim, vocês podem sair. O ônibus sai às 5h30 para o treinamento, porque, embora o jogo fosse no outro dia, nós tínhamos jogado um dia anterior, eu ia para campo para bater pênalti, fazer algumas coisas, né? E treinar alguns jogadores que não tinham jogado. Então, eu marquei às 5h30 para que o ônibus saísse. Às 5h10, 5h05, eu estava dentro do ônibus, esperando, né? Então, às 5h30, faltavam 3 jogadores. Eu falei, toca o ônibus, vamos embora, vamos para o treino. Mas uma coisa é que as coisas, quando tem que acontecer, aí depois você fala assim, mas é sorte. Nós estávamos num hotel, o melhor hotel de Amsterdã, cujo dono era casado com uma brasileira e tinha 3 filhos adolescentes, de 18, 19 e 17 anos, parece, assim. Então, eles pediram se podia ir conosco no ônibus. Eu falei, sim. A mãe falava português, né? E, inclusive, no dia do jogo, eu pedi para um deles ficar comigo lá no banco, lá, porque falava bem o holandês e o português. Então, eu mandei tocar o ônibus, aí um dos meninos falou assim, olha, os jogadores não vieram, porque você sabe que em Amsterdã tem aquelas casas famosas, aquelas casas com aquelas mulheres na vitrine, né? Seminuas. Um atrativo fantástico. E esses 3 jogadores não apareceram. Então, um dos meninos falou para mim, olha, eles estão nesse lugar lá, assim, assim, assado. Chegando no campo, fomos treinar. Começamos o treino, chegam os 3 de táxi. Eu falei, não, pode voltar para o hotel, não tem treino para vocês. E não tem jogo. Quiseram brigar, quiseram discutir, mas eu tinha pessoas também do meu lado, né? Principalmente o massagista Gregório, meu grande amigo, que eu tive o prazer, o privilégio de levar para o Catar, para trabalhar comigo na seleção do Catar. Então, ficar do meu lado ali, tal coisa, e as coisas não teve nada. Treinamos, mas nós tínhamos um problema seríssimo, porque eram 17 jogadores, né? E eu tinha Éder e mais um jogador, acho que é o Luizinho, com um problema, um jogador famoso.
de lesão na coxa. Então, nós tínhamos 15. Menos 3 que eu cortei, ficamos com 12. 11 e um goleiro, só o goleiro que era o Luiz Eduardo, o reserva. Aí eu falei, né? Tá fora, não quero. E chegamos no hotel, tomamos banho e fomos para o jantar. Por sorte, graças a Deus, o nosso presidente, senhor Elias Calil, saudoso, é que comandava a nossa delegação, estava presente. Ele simplesmente pediu que depois do jantar nós fôssemos reunir numa mesa, numa sala do lado, uma sala grande, né, com uma mesa de vidro enorme no centro, e ele escreveu num papel alguma coisa e colocou debaixo do cinzeiro da mesa. E quis ouvir a opinião de todos que estavam, não os jogadores, que estavam na delegação, diretores, técnicos, médicos, supervisor. Então, tinha eu como técnico, tinha o Antônio Lacerda, preparador físico, o doutor Marcelo Nosso era o médico, o Sentinova era o supervisor, Flávio Dalva Simão era um conselheiro do Atlético que tinha ido também como ele chefiava a delegação, né? O senhor Elias passou o bastão para ele nessa viagem. Então, o senhor Elias escreveu no papel e colocou debaixo do cinzeiro. E quis ouvir a opinião de todo mundo, né? E começou pelo empresário, Bonevite. Bonevite, não, porque nós precisamos ganhar o torneio, sem os 3 jogadores nós não teremos reserva, só tem um goleiro. Então, 1-0 contra mim. Aí, Flávio Dalva Simão, né, estava chefiando a delegação, conselheiro do Atlético, um homem advogado, né? Não, tem que ficar porque o Atlético precisa ganhar, porque tem que voltar aqui o ano que vem, e precisa de fazer um 2-0 contra. Foi no supervisor. Também, o Atlético precisa ganhar, não pode soltar, não pode. Foi no preparador físico. Porque nós não temos jogador, nós temos que. Aí, por último, tinha o médico, doutor Marcelo Nossi, é bom dizer esse nome, jovem ainda. Ele falou: eu estou com o meu treinador pela disciplina, pela coisa correta. Então, foi o único voto que eu tive. O senhor Elias Calil, ele deu um soco na mesa e pediu para o seu Flávio Dalva Simão. Olha bem, eu estou dando os nomes que para as coisas, não é? Nada contra ninguém, então por favor, Flávio, leia o que está escrito no papel que eu escrevi antes da reunião. Olha bem que presidente. Ele queria saber a opinião de todo mundo, mas ele já tinha tomado a decisão dele. Estava escrito: ir embora do hotel agora. Ir embora hoje. Então, aquilo para mim foi uma prova de um homem correto, de um homem que merecia ser o presidente do Atlético e, na minha opinião, um dos maiores presidentes que o Atlético já teve. Então, e pediu para que o Bonevite, o empresário, né, o supervisor, e o Flávio Dalva Simão, que era o diretor que estava, fossem ao aeroporto encontrar lugar para eles, viajar ainda. Não acharam lugar, puseram hospedado lá no hotel do aeroporto e foram embora no outro dia cedo. Mas o atleta ficou no banco só com um goleiro
reserva, porque Éder e Luizinho estavam machucados com distensão muscular. Então, o jogo foi um jogo bem disputado com o Ajax, né? Van Basten, o centroavante, mas a seleção holandesa, Absurdo, né? uma coisa louca. Fizeram 1-0, 10 minutos de jogo, 1-0. Eu só tinha no banco o goleiro reserva. E aí pedi o Éder e Luizinho, que estavam machucados, que trocassem de roupa e fossem com agasalho. Para não ficar feio para o Atlético, um clube do Atlético, só um goleiro no banco, né? E lá na Holanda os bancos ficam no meio do campo, né? Um do lado do outro. E fizeram 2-0, né? Oliveira era um zagueiro uruguaio. O Van Basten deu um drible, deu um soco na cara do Van Basten, deu pênalti ao segundo gol. Oliveira é histórico, né? Virou até treinador do Atlético depois. Né? Isso, o cara é um caráter sensacional, uruguaio, de raça, de vontade. Ele foi expulso. Então, ficamos com 10 jogadores. Meu Deus. Mas nós tínhamos na minha opinião, né, o segundo maior jogador que eu vi na minha vida. Reinaldo. Então, voltamos para o segundo tempo, né, 2-0. Reinaldo bem, joga em mim e jogar nele, tá 2-2, 2-2, 2-2, empatamos o jogo e teve a prorrogação. Os filhos do dono do hotel, que falavam português, que a mãe era brasileira, um deles ficou no banco com a gente lá para ajudar no que fosse preciso, porque falava muito bem o holandês e ele me alertou que os holandeses estavam preocupados porque o Éder e Luizinho estavam no banco, porque eles foram para o banco para fazer número. Só para compor, né? Para compor. Então, eles estão perguntando por que o Éder e o Luizinho não estão jogando. Aí o Luizinho não tinha jeito. Era um problema muscular também, mas eu perguntei, Aleixo, eu chamo de Aleixo, né? Como se fosse meu filho. Aleixo, dá para bater pênalti? Porque 2-2. Faltava ainda meia hora. Faltava 35 minutos. Ele falou assim, dá, pênalti dá. Eu falei, então começa a aquecer aí, atrás do banco dos caras. Quando os caras viram que o Éder estava aquecendo, o menino falou para mim assim, olha, eles estão preocupados e já mandaram avisar que o Éder vai entrar. Aí eu falei, Éder, dá para ficar parado lá? Falei, dá, não entra. Tirei um, né? Tirei o falecido Edevaldo. E você já estava com 10, né? Porque já tinha sido expulso. E botei o Éder, porque aí equilibrou o jogo, né? Faltava 10 minutos, equilibrou, porque eles puseram 2 para marcar o Éder. O Reinaldo já fazia misérias. Ele tinha feito 2 gols. Você vê, foi o jogo que o Cruyff desceu no estádio, foi abraçar o Reinaldo. O que o Reinaldo fez esse dia é coisa que não. A pena que não tem esse vídeo para a pessoa verem. É um absurdo, né? Não ter os vídeos disso, né? O que ele fez, olha aqui, ó, eu sempre falei, né? Será que lá na Holanda não tem, não? Eu sempre disse, né, que nós tivemos 3 gênios no futebol, né? Na minha opinião, minha modesta opinião. Pelé, eu acho que eu sei quais são. Reinaldo e Tostão, né? Então, o Rei fez coisas que é impressionante. Empatou o jogo, ele empatou o jogo. E aí eu pedi com o Éder, dá para você entrar para bater os pênaltis? Eu falei, dá. E o cara falou comigo assim, olha, eles estão preocupados que o Éder vai entrar. Eu falei, Éder, dá para você ficar paradinho ali na ponta esquerda? Dá. Eles puseram 2 para marcar o Éder também. Já tinha 2 com o Reinaldo, né? Aí equilibrou o jogo, fomos para os pênaltis. Éder bateu o primeiro, né? Ele Nelinho e Éder podia virar as costas. Porque treinavam todos os dias.
E é bom que se diga isso, treinava escanteios. No outro programa que a faltas gente fez, e os dois participaram, você lembra, né? Que eu mandei, os dois mandaram um vídeo para vocês, você lembra? Sim. Então, esses caras treinavam todos os dias depois do treino, 2 horas. Faltas de todos os lados, escanteios e pênaltis. Ô, Procopio, Então, você podia até fazer um pedido pro Éder, porque o Éder tem 2 anos que ele tá me enrolando para vir num programa, viu? O mas Éder ele é aí. assim mesmo, ele é assim mesmo, mas é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, sabe? Acho que ele não tá querendo E, atender a gente, não. Ele não gosta da gente, não, mas não, uma ele hora que gosta vem. sim, porque é o jeito dele. É um filho rebelde. Ele é muito bom, ele é muito bom. Então, ele bateu o primeiro pênalti, né? Uhum. Fez, é lógico. É, eles bateram, e Nelinho batia o quinto. Fizemos, eles fizeram também 5. Aí, no sexto, o João Leite pegou. Aí, o sétimo ia bater o Everton. Lembra do Everton? Lembro. Everton. Uhum. Batia Lembro. muito forte na bola, mas não era bom de pênalti. E eu chamava de Huguinho. Huguinho é aquele personagem de desenho animado, sabe? Eu falei, Huguinho, pelo amor de Deus, Huguinho, senta a porrada, porque você não sabe bater direito. Ele bateu o sexto pênalti numa porrada, furou até a rede. Aí o cara dele bateu, o João Leite pegou. Foi uma vitória, não do futebol, uma vitória que quando eu acredito muito em Deus, é por isso, sabe? São atitudes que você toma, e que a recompensa vem. Uma vitória não só pelo fato de você manter a disciplina é fundamental em todos os aspectos. Eu falei para você, um pai e um professor, ele tem as mesmas funções que um treinador. Se um pai não cuida da casa, não cuida do modo de ser, se o professor deixa a aula dele à vontade, a bagunça, ninguém vai aprender nada, vai fazer nada. Verdade? E a mesma coisa o Verdade. treinador. Então, esse foi um dos grandes exemplos que eu tive e só podia ser dentro do Clube Atlético Mineiro, porque tinha um presidente Entendi. que Procopio, pode falar. mandava e tinha moral para fazer o que fez. Procopio, me diz um negócio. O Cuca, ele é mais jeitoso ou ele passa esses perrengues e domina a bola? Porque jogador. Como é que é a relação? Se a relação mudou? Você acha que isso hoje seria tratado da mesma maneira? Porque você falou isso é Olha, verdade, sabe né? que Treinador, pai, professor, né? ele tem provado, para mim principalmente, né, por onde ele passa, o bom trabalho que ele deixa, que ele faz, né? É lógico que treinador é muito difícil você comparar Estilos, né? o estilo e caráter e tomada de decisões. É muito difícil você Aí comparar. ele aí, Procopio. Aí ele aí, ó. Ele é o Cuca. Olha o cabelo do Cuca no Guardiola aí. O Guardiola, Cuca Guardiola. Olha aí. Mas ele está fazendo um trabalho no Atlético excelente, né? Ele vai ser o campeão brasileiro, coisas que há 51 anos nós não temos. Então, Sim. o trabalho está muito bem feito, né? E outra coisa, é muito difícil você comandar muitos craques juntos. Eu falo conhecimento próprio. Cerezo, Reinaldo, Éder, Nelinho, sabe? Luizinho. É tenso. Cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de ser, você tem que ter Tem que saber lidar, né? caráter, O jogo de cintura, né? tem que ter, saber, é o pai, é o professor. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Você vê, olha aqui, sem entrar no aspecto, mas
Olha do outro lado hoje, o Cruzeiro. Quantos técnicos passaram pelo Cruzeiro nesse último 18 meses? Ah, tem, Se você fizer as contas, é capaz de dar tem um por uns mês. 8, né? É. Hein? Deve ter tido uns 8, né? Por Então, você aí. imagina, olha bem, 18 meses, você tem um 8, é muita. Não é? Então, Você foi de fundamental. Filipão, parou no Luxemburgo aqui, mas Não, teve. mas teve antes, É, Rogério Fili- Ceni, outros aí é, antes, né? antes, mas isso foi antes de cair, Não né? vamos, não vamos É, querer. é verdade. A culpa não é deles, a culpa é de quem fez isso, né? Quem os trouxe. Mas Sim, sim, o que eu quero dizer é que fica bem claro aí o comando. O comando é fundamental. entendi. Uma casa sem comando vira uma zorra. Uma escola onde não há comando, ninguém aprende nada. É só bagunça. Então, eu acho que esse exemplo que eu dou do treinador para o pai e o professor é muito correto. O treinador ele não pode gostar mais de um do que de outro. Ele pode até admirar no fundo do coração, mas ele não pode externar isso. Ele tem que procurar corrigir, procurar ensinar, procurar fazer tudo aquilo que para todo mundo. Então, é óbvio que uns têm mais capacidade do que outros. Tem alunos que sabem mais do que outros. Tem filhos que são melhores do que outros. Mas cabe ao pai igualá-los no tratamento, no modo de ser, no modo de agir, para que eles possam fazer render aquilo que cada um pode. Esse é o papel do treinador. É ser o pai, é ser o professor e ser o técnico. E não tem que bajular ninguém, nem botar a mão no ombro de um, sair conversando para lá. E isso não existe. A conversa tem que ser no meio de todo mundo. Todos têm que saber o que ele pensa e como ele pensa. De forma clara, né, Procopio? E é por isso que muitos dão certo e muitos que são considerados bons fazem média, né? Você acha que o treinador ele tem quantos por cento de mérito quando um time ganha um campeonato? Não te ouvi bem agora. Por favor, repete. Quantos por cento você acha, estima, que um treinador tem num elenco que é campeão de um grande campeonato, por exemplo? Ele tem uma parcela muito grande, porque, como eu disse, o comandante, Mas seria o quê? Uns assim como trinta um por exército, cento? assim como um exército, ele é vitorioso ou é derrotado, depende da Do ação do seu comandante? comandante. Assim é o treinador. É fundamental. Nós estamos agora aí, eu não estou criticando, mas quantos treinadores o Cruzeiro teve esse ano? Quantos? Nos 4, né? Salvo engano, foram Não, 4. Esse desde ano foram. desde que Esse ano. começou o problema lá, uns 8 ou Não. 9. Não, desde quando começou o problema, 8 ou 9 técnicos passaram Então, pelo Cruzeiro. você vê que o Atlético mantém o Cuca aí. Ontem eu tive o privilégio, né, tinha a alegria. Um clube que eu joguei em São Paulo, a Sociedade Esportiva Palmeiras, Pode falar tranquilamente, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. ontem o Palmeiras fez uma homenagem aos jogadores antigos da primeira e segunda academia. Eu Como é tive o que é esse negócio da privilégio. academia lá? Como é que eles dividem essas academias lá? Os times que ganharam, né? Que foram campeões, Aham. né? A primeira academia foi aquela de, infelizmente, a grande maioria já partiu. Está no time de Deus.
Mas você vê, Valdir, goleiro, já partiu. Djalma Santos. Ficou eu e o Ferrari. Dudu e Ademir estão lá ainda. Mas Julinho Botelho, Tupanzinho, Servilho já foram também. Então, essa foi a primeira academia, sabe, que a gente, na época, que o Santos é paradigma para qualquer época que o Pelé jogava, o Santos. E o Palmeiras batia no Santos, assim como o Cruzeiro batia no Santos, chinelo. Sabe? O Palmeiras tinha um time. O Atlético ganhou o Campeonato Brasileiro de 71 também, com o Lola machucando e o Galo ganhando do Santos de Pelé também, Pois é, 2-1. então isso já é um feito, né? Uhum. Então, o Palmeiras ontem fez uma festa lá, homenageando as duas academias. Eu tive o privilégio de participar da primeira, né? E fui lá, uma festa magnífica. Revi meus ex-companheiros, os que estão vivos ainda, né? O Dudu e Ademir, né? O Leão estava lá também, o Picasso, que foi goleiro. Mas a grande maioria já foi. Mas é gratificante você ver um clube se preocupar em resgatar essa alegria, né? A academia, a primeira academia. Você imagina, o Palmeiras era tão bom. Numa época em que o Santos era o Santos de Pelé. O Palmeiras foi escolhido para representar o Brasil, para inaugurar o Mineirão. Aqui eu participei no Palmeiras, o primeiro Mineirão, e Uruguai. O Palmeiras que representou o Brasil. Então, a festa magnífica lá ontem, sabe? O dia inteiro. Vamos para a academia. O Abel, o treinador, participou. Uma pessoa que eu gostei de ver, porque um português que está no Brasil há pouco tempo, né? Ele participar o dia inteiro da festividade é sinal que é um clube muito bem dirigido. Então, é alegria quando você fala de Cruzeiro, Atlético, Palmeiras, são clubes que eu tive o prazer e a honra de participar. Procopio, qual foi você falou da sua maior tristeza no futebol, que foi a final de 80. Para você foi a pior tristeza no futebol. No Atlético, qual foi a sua maior alegria nesse tempo que você passou como treinador, como jogador? Qual foi o maior momento de mais alegria que você viveu? Teve um momento ali teve um momento ali em 2004 que o Atlético estava quase caindo, você foi chamado e salvou o clube. Naquele ano de 2004, o Atlético ainda conseguiu ficar na primeira divisão, ganhou de 3-0 de São Caetano. O Euler não fez nada porque a torcida gritou o nome dele, ele estava jogando no São Caetano. São coisas da vida e do futebol, mas você salvou o Atlético algumas vezes, a torcida falava, chama o Procopio que ele salva. Como é que é isso? Ganhar título é bom demais. Mas eu nunca tinha passado, nem como jogador e nem como técnico, pela experiência de 2003, né? Que vieram treinadores famosos, né? Tite, que hoje é da seleção, e outros mais apareceram lá, e o Atlético, faltavam 3 jogos. Fui convidado para assumir o Atlético. E lógico que aí é que você tem que usar da sua experiência, daquilo que você viveu. Chamei os jogadores, como eu disse a você, um pai. Foi ali em um 2004, professor, esse restinho dos jogos. Chamamos os jogadores, conversamos e mostramos. Faltavam 3 jogos. Um era o mais fácil e se tornou o mais difícil. E eu vou dizer por quê. O segundo era o Grêmio em Porto Alegre. E o
terceiro, o São Caetano, que naquela época era um dos times badalados do Brasil. Infelizmente, eu assumi, né? E o Atlético, com medo, a diretoria do Atlético, com medo da torcida, um jogo com o Paysandu, lá do Belém. Jogo para o Mineirão, não havia restrição de público, quer dizer, um jogo que o Atlético ia encher o estádio, ia ajudar. O Atlético levou o jogo para Ipatinga. E não ganhamos o jogo, empatamos o jogo. Você vê, deixar de jogar no Mineirão com a torcida do Atlético, vamos jogar em Ipatinga. E na volta, foi 0-0 o jogo, até aí não podia mais, os 2 últimos jogos tinha que ganhar. Não podia empatar, não caía. Aí, na volta, a torcida do Atlético revoltada e a gente até certo ponto, você entende, mas revoltada de um modo agressivo, queria agredir jogadores. Fomos jantar depois do jogo lá em Patinga, não conseguimos. Aí entramos no ônibus voltando e veio um ônibus da torcida do Atlético, né, aqueles mais chateados, né? E não tira a razão de um torcedor que sai daqui para ir para Patinga e vê o time empatar e com uma chance 80 e tantos % de chance de cair. Então, o ônibus nosso veio com 2 ônibus atrás de a gente querendo parar o nosso ônibus para agredir, para brigar. E nessa época nós tínhamos um goleiro que foi famoso, Darley, que tinha jogado no Grêmio. Hoje é deputado estadual em Porto Alegre. E nós viemos, chegou um certo momento que eu não aguentei, sabe? Eu falei, para o ônibus. Aqui perto de Belo Horizonte, já chegando, amanhecendo o dia. Para o ônibus. Porque o ônibus, vinha 2 ônibus atrás, querendo, ameaçando, sabe? E o motorista com medo de ter um acidente. Foi para o ônibus. E falei com o rapaz, olha, quem não quiser descer, não desça. Mas quem quiser descer comigo, vamos descer. Vamos resolver o problema aqui agora. Não ficou nenhum dentro do ônibus. Todos desceram. Os caras do ônibus viram que a gente desceu, né? Foram embora. Graças a Deus, foram embora. Então, nós pudemos treinar no outro dia cedo, né? E viajar no dia seguinte já para Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio. Foi o dia que eu lancei o Quirino. Lembra o Quirino, o centroavante do Atlético, o menino do juvenil? Lancei o Quirino, lancei um lateral direito, Alex, lancei o outro ponto esquerda, o menino. Eu sempre usei muitos meninos, né? O Alex está falando, é o Alex Mineiro que você está falando? Não. O Alex Mineiro também estava naquele time de 2004 que ganhou o jogo, né? Do São Caetano lá, o 3-0. Então, acho que é ele mesmo. Então, bom. Então, eu mudei o time, eu botei os meninos para jogar e fomos a Porto Alegre e ganhamos do Grêmio lá dentro do Olímpico. E Darley, que tinha sido ídolo no Grêmio, fez uma das maiores partidas que eu já vi na minha vida. Ganhamos de 1-0, voltamos para Belo Horizonte, e aí teve o jogo do São Caetano, né? Um dia que eu emocionei, porque nós saímos do hotel para ir para o estádio, e chegando perto do Mineirão, os torcedores do Atlético ajoelharam na frente do ônibus, chorando,
pelo amor de Deus, não deixa a gente cair, não sei o quê. Aquilo tocou muitos jogadores e fomos para o jogo. Ganhamos de 3-0 e o Atlético não caiu e revelou alguns jogadores naqueles 3 jogos. Quirino, o Alex, lateral direito, e um zagueiro que foi vendido para a França, André Luiz. André Luiz. Botei os meninos para jogar, botei um garoto. Zé Antônio, o Zé Antônio, Renato. Sim. Então, a gente... Renato, que o pessoal chamava de Buiú, né? O Renato aí que começou bem. Depois... O Atlético é um time que você pode lançar jogadores sem medo, porque é um time diferente. Por exemplo, eu cheguei no Atlético, Ailton era lateral esquerdo, Ailton. Foi o artilheiro da Conmebol, foi vendido para o Benfica e para o São Paulo. Então, é um clube que você pode... Mas você não acha que muita gente tem medo de lançar? E eu até queria te perguntar, você tem visto jogos do Brasileirão, tirando o Atlético? Você tem visto jogos, por exemplo, de alguns... eu tenho visto alguns. Você já viu aquele menino, o Castilho, que joga no Juventude, que é do Atlético, que deve voltar? Que vai jogar aqui amanhã, não é? Ele não vai jogar por causa do contrato. O contrato dele não permite. É muito bom, é muito bom. Jogador do Atlético. Olha bem, você tocou num assunto aí que é lógico que o Atlético teve sorte, encontrou um mecenas que reforçou o Atlético muito, né? Não só com jogadores, mas o grande mérito de times como o Atlético, como o Cruzeiro, como o América, é lançar jogadores. A base é fundamental. A base, já fala base. Um prédio ele tem que ter uma base sólida para ser construído. E o time tem que ter uma base sólida, sabe? Que revela o jogador, pessoas que saibam fazer aquilo funcionar, sabe? Então, é fundamental ter uma base boa. Entendi. Pois é, o Castilho não vai jogar amanhã, é um jogador que tem ótimos números. Aí eu queria te perguntar o seguinte: se o Atlético ganhar esse campeonato brasileiro, Procopio, fica até mais fácil, né, de poder lançar sem muito peso, né? Os meninos vão poder jogar agora com mais tranquilidade, né? Sem aquele fardo do tempo que tem que ganhar. O time já é mais equilibrado, estruturado também. O título ele vem em boa hora, já vem tarde já, porque era para ter vindo antes, né? Mas ele traz coisas muito boas, porque você pode testar, pode fazer, né? Aquele peso de 50 anos, aquele peso acabou, já para mim já acabou, né? Então fica um clube mais leve, mais solto, mais fácil de jogar, e o Atlético vai saber aproveitar isso. Procopio, muito legal bater esse papo contigo. Fico muito feliz de você ter cedido tempo para a gente, para poder falar sobre... Vocês são pessoas que coisas sérias, eu tô dentro sempre. Eu fico muito honrado. E falar de futebol é muito bom. Olha só, eu vou colocar para você só uma imagem do Castilho, que a gente deve falar com ele em breve, que ele fala exatamente disso. Ele estava em 2019 e ele ainda estava querendo ter uma chance. E aí ele falou, a TV Galo disse aqui, olha só, para você ver como é que é interessante essa questão. Amanhã ele não joga, mas já está todo mundo sabendo que ele vai ser reintegrado ao elenco lá no início de 2022 e entra muito no que o Procopio falou. Escuta aí, Procopio. No começo do ano aqui, tive uma lesão, fiquei 2 meses e meio sem jogar, agora é meu segundo jogo. Feliz demais por esse gol aí, honrar essa camisa, eu tô honrando, me doando o máximo. É um sonho para mim estar aqui. Eu vim de baixo e não vou deixar isso aqui passar não.
eu vou fazer história aqui e vou dar alegria para essa torcida aí, pode ter certeza. Sim, continuar nessa mesma pegada aí, a gente sabe que não tem nada ganho, é degrau em degrau, trabalhar forte aí, descansar quem tem que descansar, porque quarta-feira é uma guerra. Interessante, né, Procopio? Legal, bacana. Pensa positivo, né? Pensa forte. Então, esse Pensa forte, né? é o jogador que eu gostaria de ter, viu? É isso que eu queria te falar. E para fechar, Procopio, qual foi aquele. Para fechar, não, eu vou fazer duas aqui. Qual foi aquele jogador que você fala assim, que você esperava tanto dele, mas a cabeça dele não era tão forte igual esse menino aí? Porque esse menino aí falou que tinha cabeça forte e tá provando que tem, né? Porque ele tá jogando, tá se dedicando e vai voltar para o Atlético aqui. Olha, eu não vou citar nomes, mas eu tive alguns jogadores que tinham tudo para ser excelentes. Mas, infelizmente, a cabeça e as amizades entre aspas, né? Amizades Sim. terríveis, levaram para o buraco. E, lamentavelmente, eu espero que esse garoto ele tenha juízo, cabeça, e eu falo isso com experiência própria. Eu, com 13 anos, joguei no Clube Atlético Mineiro, no infantil do Atlético. E eu via Cafunga, eu via Zé do Monte, eu via Lucas, Lauro, Carlyle, aquela turma toda ali vendo a gente jogar, sabe? Aquilo dava uma sensação de alegria e de compromisso. A cada dia, a cada domingo os jogos, você queria jogar melhor. Então, eu gostei de ouvir esse rapaz falar aí, porque é assim que você inicia uma carreira brilhante. Espetacular, espetacular. Eu gostei de ouvir, foi você, Procopio. É sempre muito bom quando você está aqui, a gente aprende. E aqueles jogadores que o Procopio não quis citar, ele, lá de Amsterdã, foram os atletas Roberto Bionico, Marinho e o Paulinho Kiss, que tiveram que voltar para Belo Horizonte. E outra coisa, eu te digo mais, e você vê, e foi por causa de um jogador desse, o Paulinho Kiss, é que eu saí do Atlético, porque ele arrumou uma turma aí para me vaiar, né, do Atlético, e uma torcida organizada, e me vaiaram. Foi quando eu dei aquela banana, porque eu tinha razão e sabia por que estava fazendo, sabe? Mas a decisão é que eu falei a você. Um pai que ama seus filhos, um professor que ama o magistério e que ama seus alunos, e um treinador que respeita, ama e quer bem ao clube, ele tem que agir com a cabeça. Às vezes, um pouco com o coração, porque um pai e um professor também tem, mas muito mais com a cabeça e com a organização que ele está trabalhando. Perfeito. Procopio, fala para a torcida aí. Gente, vocês depois dão uma olhada na história do Procopio, é muito bacana. Ele foi lesionado, né? Teve uma contusão muito séria, que foi só o Pelé que contundiu o Procopio, mas são águas passadas. O Procopio, nesse momento, ele ressurgiu ainda na carreira, voltou a jogar depois disso. Depois de velho, vou voltar com 33 anos e 8 meses. E o tempo que ele ficou hospitalizado, ele ainda usou para estudar. Então, a gente sempre fala aqui no Fala Galo que a cabeça é o problema, mas ela também é exatamente a solução. Uma coisa que eu gostaria de deixar um exemplo para muitos jogadores. Às vezes o jogador se machuca, eu tenho que fazer uma cirurgia, vai ficar 40 dias parado, 2 meses parado. Eu fiquei 3 anos e 8 meses, Betinho, dentro de um hospital, Arapiara, para recuperar 50%
do movimento do joelho. O meu joelho esquerdo não dobra normalmente. Você entende? Entendo. Então, voltei a jogar porque eu queria voltar. Eu queria provar que eu não estava aleijado. Então, às vezes você te machuca aí, tem azar, que nada, vai em frente. As coisas. A profissão do jogador de futebol é essa, ele tem que E é enfrentar as rápida, coisas. né, Procopio? É E rápido. é uma profissão rápida. Quando você assusta, está na hora de parar. Deus ainda foi bom para mim. Fiquei 5 anos, 1 mês e 3 dias parado, voltei a jogar, mas nesse período eu estudei educação física e depois fiz direito. Quer dizer, então o meu tempo eu usei e voltei a jogar e graças a Deus, o que mais me deixa feliz foi que eu voltei a jogar em bom nível. Não foi porque ficaram com dó de mim, pô, coitadinho, ele tá bom. Não. Voltei a jogar em nível, tanto que perfumo. Eu voltei a jogar com perfumo, né? O perfumo, ele é uma das maiores honras que eu tive na minha vida. Ele escalou em 2014, ele veio ao Brasil na Copa do Mundo. E ele escalou o time dele de todos os tempos que ele viu jogar. E o quarto zagueiro, ele pôs Procópio. E fala por quê. Então, partindo de Roberto Perfumo, o maior zagueiro que eu vi jogando na minha vida. Partindo dele, é motivo de orgulho, é motivo que me emociona muito. Porque eu joguei com ele depois de ficar 5 anos parado, já com 33 anos e meio, quase 34, que eu voltei. Então, futebol é uma coisa espetacular, Betinho, coisa que a gente tem que... Por isso é que eu tenho o prazer, tenho a honra de participar com vocês, de falar para os ouvintes, né, para os telespectadores, para todo mundo, da minha alegria, do meu prazer de ter jogado futebol, de ter treinado futebol. E até hoje, estou aí vendo e acompanhando e torcendo. Procopio, e o que você espera de Belo Horizonte nos próximos dias aí? Se o Atlético ganhar, esse negócio vai ficar barulhento demais, vai não, Procopio? Tá precisando, né? Essa pandemia aí nos tirou quase 2 anos de alegria, né? Tá precisando. Tomara que isso aconteça logo. Eu acho que vai ser muito antes do que você espera. Tem muita gente mandando mensagem para mim falando assim: eu não durmo mais, hoje eu não estou trabalhando direito, já não estou conseguindo conferir nem o para-casa do meu. Tem que confiar no clube. Tem que confiar nesse time que é bom. Por exemplo, você tem que saber que o teu time está aí na frente, não é por sorte, nem por outro tipo qualquer de ajuda, não. É porque está jogando bem. Está jogando bem, né? É consistente, né, Procopio? O time tem as suas linhas bem espaçadas. Ele está lutando, né? Lutando. Infelizmente, a gente não pode lamentar, mas a Libertadores, aquele jogo do Palmeiras, foi lamentável, né? Mas melhor que ser que é o campeonato. Nós estamos precisando do campeonato. 50 e tantos anos, né? O Atlético precisa desse campeonato. Vai dar certo. Procopio, muito obrigado. Agradece para mim aí o Léo pela gentileza, por ter ficado com a gente aí, ajudado aí na conexão. Estarei sempre à disposição, Betinho. Sempre que você precisar, estou às ordens, tá bom? É uma honra para mim, viu? Eu fico muito feliz porque Por exemplo, eu estou feliz, porque ontem eu participei de uma solenidade lá em São Paulo, no Palmeiras. Você não sabe como isso gratifica a gente, sabe? Você ser chamado para participar de uma coisa que você ajudou lá atrás. E agora vocês aqui sempre estão me chamando para conversar, para falar sobre futebol, essa coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida e, se Deus quiser,
Vamos fazer daqui a pouco, se tudo der certo, se o Galo ganhar o campeonato, a gente fazer comentando essa possível vitória. Então, humildemente, caminhando. Olha, eu não sou supersticioso, mas eu... Mas você está cravando, né? Você crava, né? Mas eu gosto de falar. O Atlético, ele não tem jeito mais. Agora não tem como não ser campeão. Pode julgar mais ou menos por nervosismo, uma partida ou outra, mas os jogadores que o Atlético tem hoje decidem. Mas você acha que o Flamengo não chega, não? Não chega? Não tem jeito mais, não? Não tem como. Entendi. Procópio crava, hein, gente? Procópio crava, o Galo é campeão. Até tem que perder 3 jogos para o Flamengo. Isso aí é que não tem jeito. Não vai ter jeito. Vai ter jeito. Mas tem que ficar atento, né? Porque... fazer a parte dele amanhã, né, Procópio? Ganhar o jogo dele, que é contra o Juventude. E ter atenção com os juízes, né? Eu morro de medo. Então tá, um beijo para você, muito obrigado, fica com Deus. Sempre às ordens, quando precisar de mim, é um prazer muito grande. Ó, tamo junto, Procópio. Gente, o Fala Galo Flix hoje foi com o Procópio. Eu vou colocar ele na capa aqui, ó, pra você ver que ele já abriu os braços para a massa e já foi feliz com esse torcido aqui, ó. Tá vendo? Ainda tinha uma risada aí, ó, com a linguinha no canto da boca, hein, Procópio? Ó, você viu aí com a linguinha no canto da boca? O Procópio é massa, o Procópio é massa. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Vou colocar a chamadinha do Fala Galo Flix, que toda sexta tem. E é gente importante, gente especial, que já cuidou e já fez muito pelo Galo. Valeu! Fica com Deus.